Bom dia, paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo. Ide, pregar o Evangelho a toda criatura, porque o Evangelho testifica e testemunha de Jesus como o Filho unigênito do Pai, que veio nesta vida morrer pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus viva e eficaz. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar até a Deus se não for por meio dele. Por isso que Ele é o homem que veio aqui nesta terra, sofreu, padeceu, foi injuriado, foi injustiçado, mas a Bíblia diz que Ele triunfou. Então, se Cristo triunfou, Ele venceu a morte com a vida. Ninguém atira a minha vida, mas eu a dou por amor de muitos. Por isso que Jesus, Ele não morreu pelas mãos da injustiça, mas Ele morreu porque Ele quis morrer para salvar. Ele falou que se o grão de trigo não cai na terra, ela não pode por si próprio frutificar. Então ela tem que cair e morrer. Por isso que Ele desceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quero ler aqui com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Jesus, Ele diz: e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra funda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. Disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A Bíblia diz: grande na verdade é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Por isso que não tem como o homem ser salvo se não for por Jesus. Tudo que o homem fizer, achando que os méritos deles será suficiente, ele está completamente enganado. Por isso que nenhuma religião oferece a salvação. Nenhuma religião pode salvar ninguém. Nada que o homem faça aqui nesta vida pode chegar ao grau de perfeição diante de Deus, porque o homem é pecador desde a sua nascimento. Por isso que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e se fazendo homem, Ele se fez servo dos homens, para que de uma vez por todas Ele cumprisse aquilo que na lei dos profetas, na lei de Moisés, na verdade, homem algum conseguiu. Por isso que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Só que Ele conta esta parábola e Ele fala que o semeador é aquele que semeia a palavra de Deus. A Bíblia diz em Salmo 126 que aquele que anda levando a preciosa semente, ele anda chorando, mas ele voltará trazendo consigo os seus mostos com uma alegria, porque o que tem valor hoje, infelizmente, é aquilo que é visível, aquilo que é palpável. Só que as pessoas não estão imaginando mais o que se trata da vida eterna, a eternidade, que, como eu coloquei este louvor, 2 vezes eu repeti: a morte chega
para ambas as pessoas, seja ela rica ou seja ela pobre. Um dia o homem terá que morrer, mas e depois da morte? Jesus aqui diz que aqueles que ouvem a sua palavra, a semente que foi semeada, ele logo a recebe em seu coração com alegria. Como muitos hoje, eles ouvem a palavra de Deus, eles até se alegram, eles até admiram, até parabenizam, mas quando vão embora, se esquece de como era. Por isso que Jesus falou, o semeador saiu a semear. Ele semeou uma semente que caiu junto do caminho. Vieram as aves dos céus. Aí ele vai dar a explicação, porque Jesus um dia falou: a vós é vos dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não, porque eles têm que ouvir por parábolas. Mas só que hoje a gente prega uma palavra clara, uma palavra simples de se entender. Só que as pessoas estão com o coração endurecido, que não querem mais perceber o que está sendo dito. Elas na verdade não querem nem ouvir, porque estão muito ocupadas com os negócios alheios. Por isso que Jesus aqui diz que a semente que foi semeada junto do caminho, vieram as aves dos céus e a comeram. Aí ele vai explicar quem são as aves dos céus. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. A palavra de Deus está sendo pregada a tempo e fora de tempo. Só que a pessoa que hoje está ouvindo essa palavra, Jesus fala e compara como aquele que está junto do caminho. Tem 3 tipos de terra aqui que Jesus conta. E essas 3 tipos de terra são as que não receberam e não deixaram que a palavra fosse germinada, fosse frutificada nos seus corações. Por isso que Satanás, o usurpador, o acusador, a Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa matar. O diabo, que o mundo não acredita, o diabo que as pessoas pensam que não existe, o diabo que as pessoas pensam que é uma ficção, é uma coisa de cinema. Só que a Bíblia fala que ele tem poder da mentira, de enganar as pessoas. Por isso que a maior potência do diabo é a mentira. E ele consegue, através da mídia, da televisão, da internet, de todos os meios telecomunicáveis que o homem está envolvido, ele está conseguindo enganar a muitos, porque não está mais recebendo o amor da verdade, estão desprezando a Jesus, a sua palavra. E quando você fala para a pessoa a verdade, ela acha que está julgando ela pensa que está falando mal da religião dela, ela pensa que está falando mal do próximo. Só que Jesus está dizendo que quando a pessoa ouve a palavra e ela não a recebe em seu coração, Satanás vem e rouba esta semente. Você que está passando por aqui como quem não quer nada da vida, a palavra está sendo pregada para você, e Jesus está dizendo que Satanás, se você não a receber em seu coração, se você não deixar a palavra ela crescer, ela se multiplicar dentro de você, Satanás rouba. Aí ele contou a segunda espécie de pessoas que ouvem a palavra. Caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Aí Jesus vai explicar a semente que caiu sobre pedregais. Da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raízes em si mesmos, antes são temporários, depois sobrevindo tribulação e perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. A Bíblia diz: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Por isso que, devido à preocupação de ambas as pessoas, só em pensar
no reino terrestre, elas estão sendo sufocadas, porque a semente não consegue germinar, a semente não consegue crescer. Por isso que Jesus comparou essa segunda qualificação de pessoas como aquela que caiu em pedregais. Os prazeres sufocam a semente. Quando vem a tribulação, quando vem a perseguição, ela logo se escandaliza por causa da palavra. Por isso que muitos se escandalizavam em Jesus. Um dia Jesus falou: aquele que não come da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Aí muitos se escandalizaram, foram embora, deixaram Jesus falando sozinho, virou as costas para ele e foi embora. É igual hoje, você fala para o camarada sair da idolatria, sair da feitiçaria, sair do pecado, ela logo se escandaliza, porque ela não aceita mais a correção. Ela pensa que está julgando ela, e ainda fica falando que não é Deus para julgar. Só que Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 12, que aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, já tem quem o julga. A palavra que eu tenho pregado, essa irá julgar no último dia. Esta mesma palavra que nós estamos pregando hoje, no dia do juízo final, muitos que falaram assim: Deus não julga ninguém, Deus é amor, Deus não é esse ser vingativo, Deus, Ele é um Deus bondoso. Vai ser as mesmas pessoas que vão ouvir dos lábios de Jesus: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, porque vós praticais a iniquidade. Ela preferiu mais amar os prazeres que o mundo ofereceu. Ela preferiu mais amar os prazeres que a carne queria. Ela preferiu dar ouvidos ao diabo do que obedecer a palavra de Deus. Por isso que nem muitos vão entrar no reino dos céus, é poucos que serão salvos. Por isso que não me interessa se você está prestando atenção na mensagem, porque Jesus falou que se eles ouvem a voz, a mim me ouve. Então quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela está ouvindo o próprio Deus. Mas quando ela despreza o próprio Deus. Agora dizer que tem Deus no coração, está enfiada a cara na cachaça, não vem com essa história, dizer que tem Deus. Porque só se for o Deus diabo, o Deus deste mundo, a pessoa está enganada, porque ela pensa que tem Deus no coração, desde quando já nasceu. Só que os papas não pregam a verdade, os padres não pregam a verdade. Só que se você prega contra a doutrina que eles ensinam, as pessoas não querem, porque elas defendem a mentira. A Bíblia diz que eles desejam ouvir a mentira. Sabe por que gosta da mentira? Porque gosta do pecado, gosta da ladroice, gosta da bandidagem. O que o homem quer é só prazer, achando que esta vida oferece isso a alguém. Jesus falou que aquele que ouve a palavra e cai aos pedregais são aqueles que recebem com alegria. A pessoa até admira a palavra, ela aceita de bom tempo, mas quando vem a tribulação, quando vem a perseguição, ela se escandaliza. Aí eu não quero saber mais de Jesus, porque eu esperava Jesus, porque eu estava pedindo a ele um carro, aí ele não me respondeu. Eu estava esperando de Jesus uma casa, um casamento, aí ele não me respondeu. As pessoas só pensam em Cristo só para esta vida. Está cheio de evangélicos fazendo planos, pedindo a Deus casamento, pedindo a Deus casa, carro, tantas besteiras. Só que Jesus, Ele está preocupado com a salvação da alma da pessoa. É aqueles que têm ouvidos, ouça, porque infelizmente as pessoas usam a orelha para pendurar brinco, para pendurar alargador, para pendurar cruz, achando que isso é símbolo de bênção. A cruz foi a arma que matou o Filho de Deus. Só que a pessoa põe no retrovisor do carro, põe no pescoço, põe na orelha, põe lá dentro de casa, e ela acha que é sinal de bênção. Só que a Bíblia diz: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito no nosso lugar.
Aí ele continuou falando da parábola. E outra caiu em espinhos, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Ou você é pedra, ou você é o caminho que a palavra de Deus foi lançada, ou você é espinho. Aí Jesus vai dar a explicação da palavra que caiu junto aos espinhos. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, a preocupação em ganhar dinheiro, a preocupação em ser feliz, a preocupação em ajuntar em celeiros, a preocupação em estar com a vida boa, farta, uma vida regozijada, ao prazer que o mundo oferece, e os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. Os cuidados desta vida, a pessoa só corre atrás de riquezas, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Caindo nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro, a avareza, vai deixar muita gente de fora do reino dos céus, porque a Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Não erreis, nem os injustos, nem os profanos, nem os impiedosos herdarão o reino dos céus, nem os ladrões. Ela até recebe a palavra, mas quando vem a preocupação, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar, o meu trabalho é em primeiro lugar, porque eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que buscar ganhar dinheiro, porque eu não sei como vai ser amanhã. Olha como está o vírus contagiado em todo o planeta. Se eu não estocar o alimento, eu vou perecer. Jesus um dia falou: trabalhai não é pela comida que você tem que comer, trabalha pela comida que permanece para a vida eterna. Só que ninguém quer trabalhar para juntar tesouros no céu, porque ela quer o resultado agora. Ela quer comprar a mansão, quer comprar a casa de condomínio, ela quer comprar o carro do ano, mas não quer ajuntar no reino dos céus tesouros. Jesus falou que aonde estiver o seu tesouro, estará também o teu coração. Agora, se seu tesouro for isso aqui, Jesus falou que a ferrugem e a traça tudo consomem, o ladrão mina e rouba. Agora, se seu tesouro for nos céus, ladrão não entra, ferrugem nem traça consomem, porque lá tudo é eterno. Deus fará tudo novo para aqueles que amou a palavra de Deus. Eu estava falando para algumas pessoas a respeito da palavra de Deus, e elas começaram a questionar. Umas falaram: você decora a Bíblia? E eu falei: a Bíblia não é para ser decorada, a Bíblia é para ser guardada na tábua do coração. Davi diz: eu achei as tuas palavras e as escondi no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. As palavras de Deus guiará o homem em toda a verdade, porque o que o mundo oferece é só enganos, uma paz falsa. Por isso que as pessoas estão esperando o anticristo. Não é Cristo, é o anticristo, que significa no lugar de Cristo. É o Papa e mais um. Porque o Papa, ele já diz que vai reformular toda a Bíblia, porque a Bíblia já está passada. Só que as pessoas querem ouvir o Papa, querem ouvir o padre. Agora Jesus, elas tapam os ouvidos, viram as costas, batem a porta e vão embora. Sabe por quê? Porque Jesus não alisou ninguém, Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém. Ele pregou a palavra do Pai, a palavra de Deus. A doutrina de Cristo não competia com a doutrina dos homens. Ela ensinava o caminho reto e a reta justiça de Deus, que os homens desviavam. Por isso que fez João Batista: endireitai as vossas veredas, preparai o vosso caminho, conserta a sua vida, porque depois da morte, reza de Ave Maria não vai livrar ninguém. Depois da morte, queimar vela não vai salvar ninguém. Depois da morte, essa história
que a pessoa vai reencarnar em outro corpo, numa outra vida? Isso é conversa que o diabo inventou, para que a pessoa viva só no pecado, só no deleite, só nos prazeres, só preocupado em ter dinheiro, comprar, ajuntar riquezas. Lá em Provérbios diz que a riqueza do homem não consiste nas riquezas que ele tem, mas em ter um nome. Jesus falou que a riqueza de um homem não consiste na abundância de muitas riquezas que ele tem. Qual é a sua riqueza? Porque a riqueza do crente é ter fé em Jesus. A riqueza de um crente é saber que se Jesus volta agora, ele parte desta vida. A riqueza de um crente não é ele possuir terra aqui na terra, não é ele possuir casas. A riqueza de um crente é ele saber que a qualquer momento o seu Senhor vem o buscar. Bem-aventurados aqueles que perseveram até o fim. Bem-aventurados aqueles servos que quando o seu Senhor voltar, o achar fazendo assim. Bem-aventurado é mais do que feliz o homem que teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Agora pergunta para o idólatra do futebol a escalação do time dele. Ele sabe de cor. Ele sabe quem é todos os 11 jogadores que vão atuar no campo. Agora se pergunta para ele quais são os mandamentos do Senhor Jesus, ele não sabe. Agora se ele te falar que tem a Deus, aí ele quer te convencer que ele é de Deus. Só se for o Deus do diabo, porque quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Jesus falou que aquele que me ama guarda os meus mandamentos, a minha palavra. Não é para guardar no retrovisor do carro, não é para guardar lá na estante da casa, é para guardar na tábua do seu coração. Porque os cuidados desta vida, os prazeres, sufocam a palavra, e ela é semeada entre espinhos. Ela não pode frutificar, porque ela fica infrutífera. Ela não pode respirar. As pessoas ouvem a palavra de Deus e elas recebem com gozo, mas quando vêm as perseguições por causa da palavra, elas abandonam a Jesus. Eu vi uma notícia que aquela Andressa, acho que é Urach, ela era da Universal, e depois que ela abriu os olhos e viu que aquilo ali é só lobos cruéis, que só estão pensando nas riquezas, no dinheiro, no materialismo, ela pegou e pulou fora. E ela viu que ela estava entre laços de covis, de salteadores, e ela viu que aquilo ali não é igreja. Só que as pessoas falam que a Universal é igreja do reino de Satanás, que só prega riquezas. Jesus pregou contra o amor ao dinheiro, contra a riqueza. Jesus falou: se você quer ser meu discípulo, vende tudo que você tem, dá para os pobres. Mas o Edir Macedo fala: vem, fica rico da noite para o dia, está melhor do que a Mega Sena. E ela, depois que ela viu que a realidade é outra, ela viu que ela estava se deparando com homens cruéis. Roubou tudo dela, levou toda a fortuna que ela tinha praticamente. Mas só que acontece que Jesus falou que quando a semente está entre espinhos, ela fica infrutífera. Aí as perseguições, os cuidados desta vida, ela saiu da Universal, aí foi para ser garota de propaganda para o mundo. Ela foi voltar a querer ganhar dinheiro. Só que aqueles que ouvem a palavra de Jesus, ou ela é de Deus, ou ela não é de Deus. Ou ela se converteu de verdade, ou ela é uma filha do diabo. Mas agora, querer andar com Jesus e andar com Deus Mamon é impossível, porque ninguém pode servir a dois senhores. A maioria das pessoas estão buscando por riquezas, achando que esta terra será para a eternidade. Por isso que toma cuidado com estes lobos cruéis. Vêm em pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Eles falam com aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Falar bonito, qualquer um fala,
Agora eu quero ver praticar aquilo que Jesus deixou escrito. Porque Jesus falou que se o homem quiser praticar isto, ele terá que negar a si mesmo, aborrecer a sua própria vida, por amor de mim. Por amor do Senhor Jesus Cristo, a igreja é odiada, só porque ela prega a verdade. Por amor do Senhor Jesus Cristo, a igreja é entregue à morte todos os dias. Somos entregues à morte todos os dias por amor do Senhor Jesus. Você acha que a preocupação do crente é morrer? A preocupação do crente não é de morrer, porque se ele morre, ele sabe para onde ele vai. Agora, a preocupação dele é de pregar o Evangelho. O Evangelho a toda criatura. Porque essa história que é filho de Deus, isso é conversa que o diabo inventou. As pessoas ficam iludidas, porque ela ouve na mídia falar, ouve na escola falar, na faculdade dizer que são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Então Jesus é mentiroso, o Papa é verdadeiro, Jesus é mentiroso, o Allan Kardec era o verdadeiro. Jesus falou pela boca do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3: seja pois Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu não estou pedindo para você acreditar em mim, é acreditar nas palavras de Jesus, porque eu não vim aqui falar de mim mesmo, eu vim aqui falar das palavras do Senhor. E aqueles que recebem a palavra de Deus, considerados como espinhos, quando ele pensa que seguir Jesus não é ter vida fácil aqui na terra, ele logo pula fora. Ele não quer saber mais do Evangelho, porque o Evangelho não é essa propaganda enganosa que as religiões inventou. O Evangelho é sofrimentos, é cadeias, é tribulações. Eu vi uma notícia que um homem lá da Arábia Saudita, ele se converteu ao cristianismo. Sabe o que aconteceu com ele? Foi decapitado, mataram ele. Mas ele falou: eu não vou negar a minha fé em Jesus. Quiseram convencer ele a retornar para o islamismo, a religião que mais cresce lá no Oriente. E ele não quis negar a sua fé, porque uma vez que o homem se converte a Jesus, da água que ele experimentou, nunca mais ele torna a ter sede da água que o diabo dá. A mentira, o engano, que as pessoas acham que isso aí é bom. E estes são os que foram semeados em boa terra. Todos os que ouvem a palavra e a recebem, dão fruto, um a 30, outros 60 e outros 100. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Quem tem ouvidos, porque Jesus falou que aquele que ouve a minha palavra e a pratica, eu compará-lo-ei ao homem sensato e prudente, que edificou a sua casa sobre uma rocha. Aquele que ouve a minha palavra e a pratica, ele é comparado a um homem sensato, um homem prudente. Por isso que a maioria que ouve o Evangelho, ou quando ele não se converte, é porque ele não é de Deus. Porque a Bíblia fala: éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência. Só que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não crê no Filho já está condenado. A condenação é esta, falou Jesus: a luz veio ao mundo, mas os homens amou mais as trevas do que a luz, e não querem vir para a luz, para que as suas obras má não sejam reprovadas. É por isso que as pessoas amam mais futebol, amam mais carnaval, amam mais cerveja, amam mais pagode, funk, do que a Deus. Agora o amor de Deus é este aqui, de pregar a sua palavra com verdade. Porque Paulo diz: nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Está cheio de falsificador do Evangelho, oferecendo aquilo que Deus nunca ofereceu, tentando dar aquilo que Deus não prometeu, fazendo barganha de Deus, achando que Deus é agiota,
achando que Deus é realizador de sonhos, porque as pessoas acreditam num Deus Papai Noel, que dá presente para todo mundo. A pessoa pode ser um homicida, ele está lá para dar presente. Pode ser um matador, pode ser um estrupador, pode ser um viciado. Mas este Deus aqui, o Deus das Santas Sagradas Escrituras, Ele é santo, Ele é justo, Ele é reto. Ele não coabita com o pecado de ninguém. Pelo contrário, Ele anuncia a santidade. Santificai-vos, santificai-vos, e o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Segue-se a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só que as pessoas pensam que vai ir para o céu fumando maconha, o cachimbo da paz. Não é igual o Bob Marley, aquele depravado. E a maioria das pessoas escuta os seus reggae, o Mano Brown do rap. As pessoas gostam de admirar os seus ídolos, quer imitar os jogadores de futebol, quer imitar os artistas. Agora vê se elas querem imitar qualquer um dos apóstolos. Aí quando vê toda a trajetória e a carreira que esses homens tiveram e o fim que eles tiveram, não dá. Isso não é para mim. Eu não fui chamado para isso. Agora, para fazer o mal, as pessoas, elas sempre estão dispostas. Aquele que ouve a palavra e ele a recebe, ela foi semeada em boa terra. Então você que hoje passou aqui, ouviu a palavra da vida eterna, a palavra do reino de Deus, você que fez de conta que não é com você, esta palavra um dia irá julgar todos. Por isso que Jesus falou: quem tem sede, venha até a mim e beba de graça da água da vida. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus, ele é o homem que morreu, ele é um ser supremo. Por isso que agora, em dezembro, vai ser comemorado o menino Jesus. Mas este Jesus não é menino Jesus. Ele é Deus eterno, Pai da eternidade. Ele não nasceu no dia 25, porque a Bíblia diz que ele não tem princípio de dias e nem fim de vida. Por isso que não tem como o homem querer comemorar uma data de Jesus, um dia exato que Deus nasceu, porque ele nunca nasceu, ele é eterno. A Bíblia diz em Hebreus 7 e versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia humana, nem tendo princípio de dias e nem fim de vida, porque ele é a semelhança de Melquisedeque, rei de Salém, príncipe da paz. Jesus, ele é a expressa imagem de um Deus invisível, e o homem consegue enxergar este Deus só através de Jesus. Agora, se você for procurar no catolicismo, eles vão dizer para você que Maria vai levar você até a Deus, vai levar você até Jesus. Mas o Papa está juntando todas as religiões para fazer o ecumenismo das religiões. Sabe para quê? Para trazer o anticristo. Porque lá em Apocalipse está escrito que ele dirá palavras de blasfêmias contra o Altíssimo. Só que as pessoas estão muito enganadas com religião. Elas preferem acreditar na religião do que nas palavras de Jesus. Preferem acreditar nas mentiras que os papas inventam e contam do que nas palavras de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O Espírito Santo de Deus veio ao mundo para convencer o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Sabe por quê? O dia que você se comparecer a Deus, você será indesculpável, inexcusável, porque você tinha o Espírito Santo de Deus convencendo você todos os momentos que Jesus morreu e ressuscitou,
prova viva do justo juízo de Deus, que Deus o constituiu juízo dos vivos e dos mortos. Agora, se você ficar acreditando que Maria vai rogar por você agora e na hora da morte, tira o seu cavalinho da chuva, porque ela não tem poder nenhum. Quem ouve a minha palavra e a guarda, este é o que foi semeado em boa terra. Deu 100 a 30, deu fruto a 30, deu fruto a 60 e a 100. Por isso que lá em Mateus capítulo 3 diz, versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados, e assim chegam os tempos do refrigério pela presença do Senhor Jesus. Só é possível o homem receber o selo da redenção quando ele nasce de novo, quando ele se converte, quando ele morre para este mundo. Porque enquanto o sujeito for amante do mundo, ele é inimigo de Deus. Enquanto você ficar aí buscando Neymar, Anitta, Cristiano Ronaldo, você é inimigo de Deus. Enquanto você ficar buscando riquezas, materialismo, luxúria, vaidade, você está em inimizade contra Deus. Porque a inclinação da carne, ela é inimizade contra a lei de Deus. Ela é inimiga de Deus. Então este é o Evangelho. Crê na mensagem do Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crer é muito mais do que acreditar. A Bíblia diz, você crê em Deus, fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Então acreditar em Jesus não vai levar ninguém ao céu, porque até os demônios creem e estremecem. Agora, se você crê com todo o seu coração e obedecer a sua palavra, perseverar até o fim, será salvo. Salvai-vos, pois, dessa geração perversa e maligna, geração má, que ama o pecado, geração adúltera, que gosta do divórcio, geração depravada, que prefere ver tudo que é podre, tudo que é imundo, troca o certo pelo errado, chama as trevas de luz, chama o errado de certo. Então creia, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação da sua alma. Corra para salvar a sua alma, porque está chegando o grande dia de Deus, dia de vinganças. E a Bíblia diz que Deus tem uma contenda com todos os moradores desta terra. A Bíblia fala que maior juízo haverá para esta geração do que para a geração de Sodoma e Gomorra. E olha que lá, eles não tinham o Espírito Santo de Deus. Maior juízo haverá para você que hoje ouviu a palavra da vida eterna e não quis se converter, porque foi amante do dinheiro, foi amante da riqueza, foi amante das religiões, foi amante de si mesmo. Maior juízo haverá para aqueles que ouvem a palavra de Jesus e não aguardam no coração. Então quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo de Deus diz: Jesus está voltando, o juiz está às portas, eis que cedo venho, guarda o que você tem, para que ninguém tome de ti a coroa da vida eterna. Eis que cedo venho, bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Várias vezes Jesus falou: eis que cedo venho. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então creia no Evangelho, amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém, irmãos.